Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, conversando hoje. Ainda é possível executar uma reforma política? Claro, não estamos falando deste ano, estamos aí em pleno, não é pleito eleitoral, já conheceremos os nossos representantes em nível federal, estadual, deputados estaduais e federais, senadores inclusive, mas estamos aqui já pensando lá na frente, não é? Pensando nos anos vindouros, porque o Brasil pouco a pouco vai amadurecendo e também vai amadurecendo a possibilidade real de passarmos por essas reformas, dentre as quais a reforma política, que, na verdade, ela contempla várias outras pequenas reformas no seu interno. Nós terminamos o bloco anterior dando a oportunidade da fala ao doutor Alberto, e agora ele vai ter a oportunidade de dar continuidade a isso, justamente nessa provocação que nós fizemos aqui. Será que nós, doutor, estaríamos de fato maduros para dar esse passo em relação a uma espécie de, não desfederalização, não é mais de uma municipalização, não é de forma que não os estados apenas, mas também os próprios municípios fossem um pouco mais autônomos, porque uma vez que há uma centralização, às vezes se perde essa autonomia e aí é todo um imbróglio aí meio delicado. Mas o senhor acha que nós estaríamos, quem sabe, aptos ou ainda um pouco prematuro para darmos esse passo? Da mesma maneira, quando a gente fala do voto ser facultativo, me parece que um passo tão grande assim, uma alteração tão grande, eu acho que a nossa sociedade ainda não tem esse amadurecimento necessário. Mas eu me lembro, e aí eu volto a falar na reforma política, que é o tema do nosso programa, e aproveitando o terceiro bloco, para lançar duas ideias. E, inclusive, essas duas ideias foram discutidas pela Comissão de Reforma Política da OAB. Aqui em São Paulo, o presidente da OAB criou uma comissão de reforma política, o presidente dessa comissão é o professor Ives Gandra, e nós discutimos vários temas. E nós discutimos esses dois que eu vou mencionar agora, que eu deixo para o telespectador também pensar, e um deles era a adoção do voto distrital, que pode ser, é uma mudança possível, é uma mudança que a legislação permite fazer sem muita dificuldade, né? É possível fazer uma reforma nesse sentido, sem muita dificuldade, e ensinar o eleitor, a sociedade, como seria, e a ideia é aproximar o eleitor do seu representante. É lógico que a gente está falando isso do Poder Legislativo, né? Só os representantes do Poder Legislativo. Mas hoje eu deixo a pergunta, quer dizer, você sabe em quem você votou para vereador, onde ele mora, onde ele trabalha, onde é o escritório dele, onde estudam os filhos dele, se ele enfrenta dificuldade no trânsito, na saúde, no hospital? Você sabe em quem você votou para deputado estadual? Você se lembra em quem você votou para deputado federal? Provavelmente não. Para poder acompanhar e fiscalizar, o papel do eleitor, do cidadão, é fiscalizar, é acompanhar o trabalho. A partir do momento que a gente adota o voto distrital, necessariamente esse representante vai ser alguém do meu bairro, do meu distrito, né? Por isso o voto distrital. Então, vai ser alguém que eu vou saber, vou conhecer o dia a dia. Ele mora ali, perto da praça, os filhos dele estudam naquela escola, ele frequenta, quando há necessidade, aquele hospital. Então, essa é uma mudança profunda, que eu acho que é possível ser feita com relativa tranquilidade, que nós discutimos na OAB. E a segunda alteração, ou a segunda proposta que nós discutimos lá, falando em reforma política, que é a adoção de algum modelo parecido que nós temos nos Estados Unidos, e o senhor fez alguma comparação lá com a democracia nos Estados Unidos, é o sistema chamado recall. O que é o recall, né? Eu uso o nome em inglês porque é o nome que tem um instituto lá nos Estados Unidos, mas o recall significa eu elegi aquele representante, e aí vai valer para o legislativo, vai valer para o executivo, notadamente nos Estados Unidos eles usam para o executivo, eu elegi o cidadão para ser o meu representante, meu governante, ele não está agindo bem, ele não está indo bem, então eu vou lá e caço o mandato dele, sem culpa. Eu não vou dizer, vou caçar porque ele é corrupto, vou caçar porque ele é incompetente, vou caçar porque ele não trabalha direito, não, vou caçar porque eu achei que ele fosse melhorar a vida da sociedade e ele não melhorou como prometeu e não fez nada. Então, vou lá e retiro. Chama recall. Sem culpa, sem culpa. Muito bom. Mas aí fica novamente, nós estamos, desculpa a expressão, meio que, como diz o cachorro correndo atrás do próprio rabo, mas para fundamentar isso, será que exatamente nós estaríamos maduros para dar esse passo? Eu acho que a gente amadurece justamente caminhando. Também dando passos, né? Dando passos, isso são passos, são ideias que vão sendo discutidas, que vão preparando o espírito. De uma hora para outra, evidentemente, tudo isso seria assim, uma espécie assim, de temeridade, eu diria. De uma hora para outra você muda tudo. Não.
tem que ser um processo. Tudo é um processo. Exatamente, mas para ajudar nesse processo, Frei Antônio Moço, o senhor tem uma expressão já de longa data e bastante interessante, daquilo que o senhor chama de corpos intermediários, Epa, que para vamos chegar fazer lá. justamente esse meio de campo, não é? Essa comunhão, não deixar por um lado a sociedade adormecer, esquecer, etc., e ao mesmo tempo está ali, né? A porta dos governantes políticos, portanto, para manter a coisa acesa. Isso, para que esse passo seja dado, Gostei muito dessa essa pergunta. denominação Gostei precisa dessa ser sublinhada. pergunta. Olha o Papa Francisco. Eu não quero governar sozinho. Aí, vocês bispos, conferências episcopais, vocês dão um jeito aí. Eu não quero centralizar. Então, começa por aí. Só que ele se inspira, sabe em quem? No Papa Leão XIII, 1891, Rerum Novarum. Ele apregoa, não é, contra o capitalismo da época, terrível. Ele é mais forte do que Marx. A sua linguagem é contundente. E ele diz que tem que haver corpos intermediários, ou seja, representatividade dentro da sociedade. Não é? E isso não é o que depois vai ser perguntado ao senhor, né, sobre conselhos, não é? Mas eu diria, realmente tem que haver. E, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, você não tem mais esses corpos intermediários. Cadê as associações de moradores? Não funcionam. Cadê os sindicatos? Graças a Deus não funcionam, isso é para os empresários, né? Mas eu diria, foram absorvidos, mas não representam aquela busca do bem-estar, eu diria, a partir das bases. Não é? Em outras palavras, eu acho que isso aqui é fundamental. Corpos intermediários. Ninguém é iluminado para decidir como um Deus sobre a vida e a morte dos cidadãos. Então tem que ter os corpos intermediários. E não são os partidos, porque nós não temos partido. Mas qual seria, portanto, a organização, não é? A diferença justamente entre esses corpos intermediários e os conselhos, não é, que estão aí causando uma certa até polêmica nesse sentido, porque o conselho normalmente é colocado pelo governo. Eles enfrentam o governo se for necessário, não o contrário. Não é que tira do colete, não é? Você vai fazer parte, você vai fazer, ou seja, essa que é a grande diferença. Então, corpos intermediários sim, os tais dos conselhos não, porque eles vão ser um braço estendido do centralismo e da centralização. E essa é a nossa desgraça no Brasil. O que o senhor diz em relação a esses conselhos? Com certeza eu concordo com o Frei. Os corpos intermediários são importantes. Daria até para a gente melhorar um pouco a figura dos partidos políticos dentro de uma reforma política também, né? Fortalecer os partidos, criar uma identidade. Porque hoje você tem um empresário, de repente ele está num partido que é mais à esquerda, quer dizer, tem uma mistura, não é? Então daria para melhorar isso. É a sociedade organizada. E eu me lembro de grupos de pressão. A gente tem outros doutrinadores que chamam de grupos de pressão. Eu me lembro de grupos de pressão que nessa época de eleição, inclusive, publicam informações, lógico que a gente tem que ver se elas são tendenciosas ou não, mas participação do parlamentar nas sessões, se ele falta, se ele não falta, que projetos ele apresentou, se foram projetos importantes ou se foi dar nome de rua e nome de praça, não é? Quer dizer, então, há esse controle, há esses grupos de pressão funcionando. Então, isso é saudável e a gente pode caminhar nesse sentido. Agora, com certeza, voltando à questão dos conselhos, e aí são juristas muito mais preparados do que eu, muito mais estudados e experientes do que eu, e me parece que a análise jurídica é que isso é absolutamente, além de ser inconstitucional, né, é um desserviço para a sociedade. E a preocupação é a quem interessam esses conselhos, a serviço de quem eles estariam, porque inconstitucional para isso a gente já tem um sistema de representação, já temos eleições e regras. Por que, de repente, a criação de um conselho? E o que preocupa a gente, Frei, quando a gente discute esse assunto é até que ponto a decisão desses conselhos vai obrigar o governo a agir de acordo com a decisão dos conselhos. E aí a história mostra que em algum momento lá atrás, na própria União Soviética, na própria Itália, me parece que isso aconteceu, a história com H, né, mostra isso, e lá foi um desastre. Quer dizer, então se a gente já tem esses modelos que foram um desastre, por que a gente vai seguir e repetir pelo mesmo caminho? Nós temos partidos demais no país, doutor. A reforma política também passaria por essa purificação. Como é que o senhor avalia isso aí também? Padre Hamilton, esse foi um outro ponto que nós discutimos lá na nossa Comissão de Reforma Política. Com certeza há muitos partidos e aí não tem identidade. Você tem um que defende o meio ambiente, mas de repente ele está no partido que defende uma industrialização que nem sempre respeita o meio ambiente. Quer dizer, então há essa mistura de ideias e de ideais. Então, com certeza. E a nossa proposta lá foi fazer
dentro, né, em nível de reforma política, fazer uma emenda constitucional, restringindo o número de partidos. Mas como, Frei? Isso é antidemocrático? Restringir o número de partidos? Não. É só colocar lá aquilo que a gente chama de cláusula de barreira. Cada partido que atinge um determinado número de votos, portanto, os eleitores confiam naquele partido, ele continua sobrevivendo. Quem não atinge aquele número mínimo não sobrevive. Quer dizer, então, se isso significa reduzir de 30 e tantos, 33, se eu não me engano, para 15, para 12 ou para 10, já é o suficiente. Meu Deus, já ajudaria muito, é inclusive, possível, sim. Basta ter vontade para fazer. Inclusive, isso diminuiria o número de ministros, né? Não, nas negociações políticas, sim, com certeza. Tem menos partido para agradar, né? Tá certo. Olha, nós estamos caminhando aqui para o final do programa. O assunto, claro, se tratar de reformas, não é reforma política, é muito amplo. Mas, aqui caminhando para o final, doutor e Frei, por favor, para que isso de fato aconteça, os debates estão aí, graças a Deus, as instituições e, entre elas, a própria OAB, como ainda uma instituição credível no país, ao lado de instituições religiosas como a própria CNBB e assim por diante. Que passos concretos, ou seja, precisam ser dados, porque depois do primeiro vem o segundo, o terceiro e o quarto, mas qual seria, por exemplo, assim, o primeiro a ser dado para que, concretamente, para além de falácias em período eleitoral, nós verificássemos isso na prática, não é daqui a pouco tempo, nós estamos falando de longa data. Padre Milton, eu acho que um início possível, e aí é já para essa eleição, é o eleitor, o cidadão, escolher aqueles candidatos em que acredita, que estejam comprometidos com prestar um bom serviço, um bom trabalho para a sociedade e, se puder, se for possível, aqueles que se comprometeram a fazer a reforma política, né, com certeza, começar escolhendo esses já, a partir de agora. E se eu escolher algum por uma bandeira da saúde ou bandeira da educação, que também são bandeiras importantes para a nossa sociedade hoje, eu posso também mandar o meu e-mail. A gente falou de internet aqui hoje no programa. Manda o meu e-mail, não precisa mais escrever cartinha no correio, comprar selo, não. Manda um e-mail para a assessoria, cobra do parlamentar, olha deputado, olha senador, eu votei no senhor e o senhor mereceu minha confiança porque eu quero que o senhor lance a ideia, lance a discussão de uma reforma política, porque senão eu não vou votar no senhor. E não é só eu não vou votar, eu vou convencer os meus familiares, aquelas pessoas que estão à minha volta, também não votar, porque o senhor não me representou e não representa bem a sociedade. Eu acho que esse é o primeiro passo. O voto é uma ferramenta, o voto é um instrumento que tem que ser usado sempre na hora certa. Nada desse descrédito, nada achar que todo mundo é igual, todo mundo é corrupto, todo mundo não merece confiança. Não, sempre tem um. Basta pesquisar, vai atrás, confia, dá o voto e fiscaliza. E daqui 2 anos, daqui 4 anos, repete ou muda, né? Sem dúvida nenhuma. Frei Moser, realmente, quer seja na igreja ou na sociedade, nós sabemos que, de fato, não é soluções mágicas, são ilusórias, e isso aí nós já estamos cansados de saber. Não é? O brasileiro já não aguenta mais. Mas, a partir dessa premissa que o doutor colocou, a mudança também passa um pouco pela mudança, a reforma também passa pela mudança de mentalidade, pela conversão do coração aí no aspecto religioso. Perfeito. Primeiro, brilhante colocação do nosso doutor aí. Inclusive, eu acho que de todos os debates que nós tivemos, esse foi o mais autêntico, mais proveitoso, nós divergimos, mas a gente chegou a um acordo de fundo, né? Eu diria o seguinte: primeiro, corrupção, de cima para baixo, mas também de baixo para cima. É tremendo, todo mundo passa a perna em todo mundo. Traduzindo, tem que haver uma reforma de mentalidade, de honestidade, de ética e assim vai. Segundo lugar, sobretudo em relação ao bem público, né? Segundo lugar, criar uma consciência política. Obrigação não é porque está decretado na Constituição que você tem que votar. Obrigação é ética. Eu tenho que participar dos processos, não é, de gestão do meu país, do meu município primeiro, depois do meu estado, do meu país. Traduzindo, eu acho que é por aí que passa. Então, tem que haver realmente uma transformação mental. Tanto faz. Não. Isso é antiético. Eu acho que é uma obrigação moral a pessoa participar da transformação da sociedade. Minha tese doutoral, o comprometimento do cristão na transformação da sociedade. Ponto. Então, uma palavrinha aos telespectadores que nos acompanham. Final, por favor, depois do doutor. Final é o seguinte: nós estamos vivendo um momento importantíssimo da nossa história, não é, do nosso país, e que eu acho que vai ser realmente decisivo. Nesse sentido, depende das suas escolhas. Escolha com consciência, procure trocar ideias com pessoas para ver a quem você vai confiar, não é, o seu voto. Mas não só confiar o voto,
controlar, gostei muito, tem que estar atrás e cobrar, não é, a razão de ser do seu voto. Tá certo. Doutor, obrigado pela presença aqui no nosso programa, por favor. Eu agradeço o Padre Hamilton Frei Moser pela gentil participação aqui, o fino trato, né? Eu fico à disposição. Foi um prazer. Uma boa noite para os telespectadores. Tá certo. Olha, e com essas palavras nós estamos ficando por aqui, desejando a você que esteve conosco, não é? Depois dessa boa reflexão, uma respiradazinha, né? E perceber que, como dizia aqui um saudoso padre, que nós gostamos muito, saudoso Padre Léo, não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Os problemas estão aí, são difíceis mesmo, mas não é encarando a coisa de frente, a gente chega lá. Não é verdade? Então, para você que esteve conosco, nosso carinho, nosso muito obrigado. E, claro, prometemos voltar na próxima sexta-feira, se Deus quiser, com um novo tema aqui pela sua TV Canção Nova, no nosso programa Em Pauta. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta.